Nessa onda de entrevistas que estamos promovendo na School of Rock, tivemos diversos convidados, todos com uma coisa em comum: são homens. Já passava da hora de trazermos uma representante feminina da música brasileira. Foi uma honra atingir esse objetivo com a presença da querida Marise Marra. Marise é guitarrista, extremamente técnica e definida por um bom gosto musical que permeia toda a sua carreira. Suas influências, sobre as quais falaremos nessa conversa, permeiam as grandes artistas da música brasileira, como Rita Lee e Gal Costa. Além disso, nesse papo remontamos a carreira de Marise desde o início até os dias de hoje, passando pelos lançamentos de Noite Proibida, em 2005, Arrebatador, em 2010 e Funny Love, em 2015, todos disponíveis nas principais plataformas de streaming. Ela também nos põe a par de seus novos projetos, falando um pouco sobre o próximo lançamento, ainda sem título. Por fim, Marise apresenta 3 sons nessa conversa. Pegue sua pipoca, passe seu café e curta uma das melhores entrevistas que fizemos até hoje. Com vocês, Marise Marra. Você desiste fácil, constrói casebres e palácios, depois derruba tudo e pede abrigo. Faz um virado envidraçado, abre um sorriso amordaçado. A gente está iniciando também as atividades na School of Rock Pinheiros, tá? Só que tudo remote. Nessa época a gente está muito focado no remote. A gente está dando bastante importância para isso. Então, para dar uns recados iniciais aqui, a gente já está iniciando as atividades em Pinheiros, tá? Isso para todo mundo que tiver interesse, for da região, quiser conversar com a gente sobre as aulas, podem entrar em contato. Além disso, eu gostaria de passar para vocês também que a gente começou com cursos de composição e de teoria para os nossos alunos. Então, isso é muito legal, os alunos têm ali uma oportunidade para participar com a gente, compor, escrever e trabalhar também coisas de teoria. E também tem tudo a ver com a convidada de hoje, que é compositora, enfim, a gente vai chegar nisso já já. Então, assim, nós temos professores de diversas áreas, a gente também está começando, iniciando ali o trabalho para que a gente possa fazer aulas de sax, trompete e tudo mais, tá? Então fica aí ligados. E antes da Marise chegar, eu gostaria de fazer uma pequena introdução a ela. É muita coisa para falar, mas eu vou tentar condensar aqui rapidinho. Aguenta um pouquinho só, Marise. É o seguinte, primeira mulher que a gente vai entrevistar aqui, uma grande honra, muito obrigado por ter topado. Ela é extremamente talentosa, virtuosíssima, tem álbuns lançados, é cantora, compositora, arranjadora, produtora. Ela mesmo que gravou boa parte dos instrumentos dos álbuns no qual ela participa. Tem 3 trabalhos no Spotify sensacionais que vocês podem conferir. Os 3 trabalhos são Noite Proibida, Arrebatador e Funny Love. Fora um monte de coisa futura que a gente vai bater um papo nessa live aqui, beleza? Espero que vocês aproveitem, espero que vocês gostem, vai ser demais. E agora eu vou chamar a Marise aqui para o Insta. Olá, Marise, tudo bem? Olá, tudo bom? Como vai você? Grande prazer te ter com a gente. Meu, É um prazer imenso estar aqui com você, com a galera da escola aí. Agradeço Muito a oportunidade. muito obrigado mesmo. Eu gostaria também de já deixar claro, como eu falei quando o Babalu veio, a gente está numa circunstância péssima de pandemia, mas nós temos lá a nossa escolinha física e eu queria muito a sua presença lá quando você viesse para São Paulo, quando você estivesse por aqui e tal. Poxa, aparece lá, que vai ser um prazer fazer um ensaio, qualquer coisa que você quiser, você que manda. Mas como a gente já está abertíssimo para você, e você vai começar tocando uma música, né, pra gente. Pode ser, pode ser. Eu vou fazer a faixa título do meu primeiro, aliás, do álbum mais recente, que é o Funny Love. Legal. Tá? Vou dar uma palhinha dela aqui para vocês. Maravilha. Então, com vocês, gente. Marise Marra aí. Bora lá. Bora.
Aê, muito legal, cara, que demais, sensacional, baita som. Opa, deu uma mini... Tão bonitinho. Aí, voltou, beleza. Meus parabéns, baita som. Teve até alguém que mandou aqui assim, olha só, Marisa Marca Plugged. E, meu, baita som, tinha ouvido no álbum, mas essa versão aí acústica sensacional, muito bacana mesmo, show, muito legal. Legal, obrigado. A gente já tem, quando a gente comentou ali na escola que você ia comparecer, nós temos ali 2 xodozinhos na escola, né? A Gabi e a Mari. Elas duas são guitarristas, né? Sexo feminino, 2 meninas, que mandam super bem na guitarra. E eu conversei com elas, mostrei o seu trabalho para elas, elas ouviram, adoraram, elas fizeram algumas perguntas e elas estão por aí. Eu também gostaria de agradecer a presença delas, também gostaria muito de agradecer a presença do Tony Babalu, que está aí, e a gente também vai falar um pouco dele sobre na entrevista, né? Vocês têm uma relação, você gravou alguma coisa com ele, sim? Isso, não, o Babalu é essencial. Em todas as minhas aparições, assim. Ah, que demais. Uma pessoa super bacana, foi muito legal a entrevista com ele. Mas vamos lá. A minha ideia aqui, Maria... Legal, bacana. A minha ideia aqui nesse papo que a gente vai ter é a seguinte. Eu vou falar um pouco sobre o teu berço. Você até cita, né, que em uma entrevista seu berço musical esplêndido, então gostaria de falar um pouco aí da sua época de criança mesmo, escolhendo a guitarra, desse tal. Também gostaria de passar pelos seus álbuns e falar dos seus projetos atuais também, tá? Dar um panorama legal da sua carreira, assim, pra galera aí que não te conhece, conhecer, e pra quem conhece, curtir bastante também. Beleza? Legal, vamos lá.
Bora. Então, legal. Começando já exatamente por esse tópico do berço musical esplêndido, tem uma entrevista que você cita, fala exatamente esse termo, né? E eu gostaria que você contasse um pouco pra gente, então, como era esse berço, quais eram as pessoas ao seu redor que ouviam música? Era uma coisa familiar, era uma coisa que vinha de irmãos? Então, eu sou caçula de uma família muito grande, assim, de 10 irmãos. Olha que legal. Então, quando eu nasci, já se ouvia muita música boa em casa, sabe? E muita música o tempo todo, né? Então, quando eu me refiro a esse berço musical, assim, eu estou me referindo aos discos dos meus irmãos mais velhos, sabe? Porque Que legal. eles ouviam Caetano, Gil, já se ouvia Genesis, Yes, Hendrix, Beatles, Gal, já citei a Gal. Cara, muita coisa, Rita Lee, Tutti Frutti, Mutantes. É uma influência até evidente no seu som. Eu cresci ouvindo isso, assim, sabe? Só música bacana mesmo. Novos Baianos, enfim. Maravilha. Então, isso foi muito importante para mim. Isso, acho que, na verdade, foi o que despertou o meu interesse pela música. Né? Dessas músicas, desses sons que eu ouvia. Que era o tempo todo ouvindo música, e olhava as capas, eu pirava com as capas. Eu adorava aquele universo, assim. Eu falava, puta, esse é o meu universo, sabe? Que demais. Foi muito legal, isso foi muito legal. E Bacana. até que depois, assim, depois de eu visitar na casa de um irmão meu, o irmão mais velho. Eles tocam, o pessoal da família toca, assim, há músicos na família. Ele tocava percussão, tá? Esse irmão Legal. mais velho. Ele tocava percussão. Então, assim, Legal. cara, eu vou ter que mudar aqui que tá meio estranho aqui. Tá, Isso. à vontade. Tranquilo. Agora acho que vai melhorar. Beleza. A gente Então, tava... ele não tocava percussão um pouquinho, arranhava. Só que lá tinha um violão, assim, da minha cunhada, que era muito legal, saca? E esse violão eu dava uma arranhada nele de vez em quando. Ah, que legal. Uma arranhada nele, mas eu não sabia tocar. Eu ficava brincando com esse violão o tempo todo, assim. Eles colocavam o Gilberto Gil para tocar, e eu pegava esse violão e ficava tocando, assim. Os dedinhos lá, mas eu não sabia nem, né, o que ia acontecer, eu não sabia o que era aquilo, enfim. Mas os dedinhos estavam ali ansiosos, assim, para que acontecesse alguma coisa. Enfim, depois eu ganhei o primeiro violão, entrei para o conservatório de música. Ah, legal. Entrei para o conservatório, melhorou, né? Entrei para o conservatório só que assim, eu já ouvia muita coisa legal no conservatório, eles começaram a me ensinar umas músicas que não tinha nada a ver. Me ensinavam, eu cheguei no conservatório assim com a maior pretensão, assim, sabe? E eles começaram a me ensinar o Cravo e a Rosa, essas musiquinhas, assim, eu fiquei muito decepcionada. Nossa, frustração eterna, assim. Você chega ouvindo rock and roll ainda e agora eu Cravo e a Rosa, vamos lá. Eu ouvia Rita Lee, Tutti Frutti, Mutantes. Poxa vida. Foda, mas assim, o legal foi que eu aprendi os primeiros acordes, né, as tríades, assim, enfim, pestaninhas e tal. Saí de lá, fiquei 2 meses, não suportei. Meu irmão trabalhava com uma produção, estava trabalhando numa produção artística, e tinha um cara muito bom, amigo dele, e esse amigo dele era multi-instrumentista, é ainda. E começou a me dar umas aulas, assim, sabe? Ah, que legal. Primeiro violão, já tinha um violão no conservatório. Comecei a fazer umas aulas com ele. Nossa, evolui muito, assim. Foi muito legal. Legal. O começo mesmo foi isso daí, sabe? Entendi. Com o violão e fazendo essas aulas. Legal, bacana. Já pirei, né? Já estava totalmente pirado, assim, com a história toda. Sim. Já era aquilo, assim, que eu queria muito continuar estudando. Foi uma coisa que te iniciou mesmo, assim, te deu abertura e direção muito claras, assim, para onde você queria seguir. Legal, bacana. Uma das coisas que as nossas alunas perguntaram, as duas, Mari e Gabi, como é que foi, principalmente, todo guitarrista tem aquele momento, né, todo guitarrista, toda guitarrista, tipo, pô, eu vi o Hendrix tocar
pela primeira vez era moleque lá e, nossa, pirei, ele queimando ali, sempre tem aquele momento marcante. Então eu queria te perguntar, assim, os momentos que você guarda na memória, alguma coisa visual, se existe, né, se tem esse momento para você, e também, assim, qual foi sua, né, você já falou um pouquinho especificamente de como você começou, a inspiração pela guitarra mesmo, foi mais pelo fato de você ter começado com violão, ou algo te brilhou os olhos nesse instrumento especificamente? Então, não, assim, eu tava com violão, mas já via guitarra na TV, ficava louca e tal, e assisti um show do Pepeu Gomes, em Uberlândia. Eu era criança ainda. Pirei. Pirei completamente. Aí eu já fiquei assim, tudo, quero tocar guitarra e tal, e formei as primeiras bandas de colégio, assim. Formei um trabalho de colégio. Parece que o YouTube não tá rolando, né? Desculpa interromper. Só Insta, bora no Insta. Então beleza. Insta, Então, assim, aí depois que. Sim, beleza. Aí é o seguinte, depois que eu formei essa primeira banda de colégio, estava acontecendo uns festivais em Uberlândia, eu me inscrevia em todos os festivais, assim. Mas a gente não tocava guitarra, não tinha guitarra, né? Então, assim, era uma coisa complicada. Eu me inscrevi e falei assim, puta, mas como que eu vou tocar guitarra? Aí tinha uma banda de baile que ensaiava perto da minha casa, em Uberlândia. Aí eu, com a banda que eu tinha formado no colégio, falei assim, beleza, vamos lá e vamos bater lá nessa... Olha só, que legal. E a gente chegou lá e eles atenderam a gente e falou, olha, a gente tem uma banda aqui, vai rolar um festival, a gente gostaria de assistir um ensaio de vocês, pode e tal? Beleza, pode. E daí a gente viu um ensaio, aí a gente falou assim, pô, a gente queria ensaiar, a gente precisava de uns instrumentos para poder ensaiar desse festival e tal. E a minha irmã fazia parte da banda, e chegando lá, ela já começou a trocar olhares com o baterista da banda, que era o dono da banda, vamos falar. Eles começaram a trocar olhares, assim. Aí ele, não, entram, tal, vamos cá, vou mostrar os instrumentos, o quê. Ele foi e me mostrou uma Fender de extrato, assim, igual do Babalu. Eu falei, a primeira guitarra que eu encostei a mão, assim, falei, nossa, ele não pode colocar. E olhando para minha irmã, né? Legal. A minha irmã ia tocar baixo. Minha irmã ia tocar baixo nessa banda. Aí, beleza. Tudo bem, eu estava lá e a gente plugou a guitarra. Eu falei, putz, achei a coisa mais maravilhosa do mundo, assim. E deram um baixo para minha irmã, emprestaram um baixo para ela, um Fender também. E ela com baixo, não sei o quê. O baterista já sentou na bateria. Legal. Né? Cara, aí os caras falaram, não, pode ensaiar aqui. A gente começou a ensaiar lá. E o tecladista da banda de baile começou a tocar, se ofereceu para tocar com a gente no festival. E eram composições minhas, eu comecei a compor com 12 anos. Assim. Olha só. 11 anos eu comecei a compor. Nessa linha rock and roll. Oi? Nessa veia já rock and roll, mais nessa pegada. Então, daí a gente... daí, beleza, a gente ensaiou. E fomos para o festival tocar. Todos os festivais que a gente participou, eu me inscrevi em vários, do conservatório e vários outros, foram assim, incendiários. Eu não ganhei nenhum deles. Porque quem ganhava os festivais em Uberlândia, principalmente Minas, né, geralmente era música regional. Então, assim, mas era muito legal e vários fãs. E ele estão ensaiando com essa banda e tal. Aí, depois de um tempo, eu ficava, pai, eu quero uma guitarra. Puta, eu preciso de uma guitarra, me dá uma guitarra, me dá uma guitarra. Não, guitarra, e nada disso. Aí, o que acontece é que depois desses festivais, bom, beleza, foi um período legal. Nada de guitarra. Eu fui passar um tempo em Brasília, um mês, assim. Voltei para Brasília, eu fiz um som com uma banda de rock progressivo. Conheci uma galera, fui tocar com eles, guitarra. Isso está no documentário e tal. Sim. E, depois desse som, eu fui como... Eles precisavam de um baixista. O cara me viu tocando embaixo do bloco lá, tocando violão e tal, e falou que precisava de um baixista, tal, de uma banda de rock progressivo. Eu falei, não, eu toco baixo, tal, eu tocava nada.
A clássica. Eu tava muito afim de tocar. Fui, peguei o baixo lá no ensaio. Ai, que legal, que ótimo. Mas aí tinha uma guitarra. Eu perguntei se eu podia tocar um pouquinho guitarra. Aí peguei a guitarra. Disse, nossa, como você toca bem. Aí foi a primeira vez que eu usei um pedal de distorção também. Foi um fuzz barulhento. Plugaram lá. Olha que legal. E muito legal. E, cara, aí eu fiquei alucinada com aquilo tudo, sabe? Eu sei que eu cheguei em Uberlândia e, puta, fiquei no pé do meu pai, preciso da guitarra, preciso da guitarra, preciso da guitarra. Aí ele me presenteou com uma guitarra, uma Giannini Strato. E eu tirei meu primeiro solo, assim, que eu tirei na vida, foi o solo de Ovelha Negra, do Luiz Carlinhos. Eu já era muito fã do Carlinhos. Entendi. O solo de guitarra que eu tirei foi de Ovelha Negra. E quando eu cheguei em Uberlândia, eu montei os meus primeiros projetos, assim, sabe? E foi na época sabe, da ebulição, a cidade estava ebulindo, assim, sabe? Isso foi entre 80 e 90, numa transição. 80, final de 80, 90, era moleca. Mas foi muito legal, isso foi determinante, assim, na minha carreira, esse período, assim. Legal. Foi muito legal. E eu soube desde o primeiro momento, desde que eu ganhei o primeiro violão, eu soube que era aquilo que eu queria mesmo, assim. Principalmente depois do show do Pepeu Gomes. Pepeu deu uma bela ajuda. Que legal, maravilha. Acho que todo mundo tem esse momento marcante e marca muito, principalmente o Pepeu, né? Ele tem um estilo de guitarra muito impressionante, muito bacana, muito brasileiro, um jeito muito bacana de tocar. Ainda agora você se formando como artista mais ou menos aí nessa época, você mulher, a gente sabe que a guitarra é um instrumento mais associado com o sexo masculino por conta da cultura machista que a gente vive, sociedade e tal. Eu queria te perguntar, e essa também é uma pergunta das nossas alunas, como que foi isso para você? Você sentiu que o desafio foi maior? Você sofreu preconceitos, machismos? Imagino que sim, claro. Mas como que você se relacionou com isso, principalmente nesse início de carreira, onde você estava montando e estruturando o seu trabalho, né? Olha, era assim, eu sentia, preconceito não, mas o machismo eu acho que ele existe até hoje, né? Acho que mais machismo que preconceito. Tá. Eu sempre peitei muito a situação, assim. Legal. Essa coisa nunca me atrapalhou, nunca me intimidou, né? Aí isso até no começo me motivava, me dava mais gás ainda, porque eu via que despertava olhares e curiosidade, né? Principalmente dos homens, assim, né? Ninguém falava assim, puta, né? Eu não achava que eu não tocava bem, né? Eu era barulhenta e tal. Entendi. Fazer um barulhão danado. Mas assim, a galera curtia e pirava, porque eu era bem performática, assim, sabe? Tinha atitude mesmo. Mas eu sentia que rolava um machismo mesmo, né? Principalmente dos músicos. Não da galera que estava mais músico mesmo, né? E eu já cheguei a ouvir, né? Tipo, até, quando eu estava lançando, até perto de lançar meu primeiro disco, assim, tipo um comentário. Até que para uma mulher ela toca bem, assim. Nossa. Mas isso daí, você pode ver, mas foi músico que falou isso daí. Mas isso daí é uma coisa bem de dor de cotovelo mesmo, assim. Você percebe que existe dor de cotovelo ali, né? Você que o cara tá sofrendo, assim. Sabe? Eu acho que isso existe até hoje, infelizmente, assim, sabe? Eu acho que... Mas a mulherada tá mandando super bem, tem muita mulher que toca muito bem. Mas esse machismo, eu acho que sempre é uma doença, não vai passar isso, sabe? Exatamente. É uma coisa que demanda muito cuidado da sociedade para lidar. Elas são artistas que provavelmente vão seguir essa carreira tal qual você seguiu. Você gostaria de deixar algum conselho para elas duas e para as outras guitarristas mulheres que estão assistindo a gente, começando talvez sua carreira ali? Você gostaria de deixar algum incentivo, alguma coisa que você, como você falou, você usou como combustível aquilo para você tirar mais e tal. Como você viveu na pele, você gostaria de deixar algum recado específico?
Cara, eu acho que você tem que ter muita segurança. Primeiro, saber o que você quer. Eu sabia que isso é o que eu queria para minha vida, né? Era a coisa mais importante da minha vida. Eu acho que a partir do momento que você chega a essa conclusão de que isso é a coisa mais importante da sua vida, meu, sem olhar para os lados, eu acho que tem que ter determinação, muita determinação, disciplina e DNA, que eu acho a coisa mais importante, né? Você tem que ter um DNA, uma assinatura, sabe? Legal. Isso aí, isso, cara, graças a Deus, eu acho que eu já meio que nasci com isso, sim, sabe? Porque nada assim, na época, quando eu comecei, claro que do que eu vivia nesse universo, né, de casa, essa coisa de se ouvir música, isso foi determinante também, isso me influenciou. Mas desde das primeiras composições, eu acho que a coisa já veio com uma assinatura mesmo, assim, sabe? E é importante isso, a pessoa ter um DNA mesmo. E feeling, bom gosto, né? Eu acho que o guitarrista ele não tem que pensar em se preocupar em ser o mais veloz, o mais técnico do mundo, sabe? Ele tem que ter feeling e bom gosto. Você pode até ser veloz, mas você tem que ter bom gosto. Eu acho que é muito importante isso. Né? E, Legal. cara, se for a coisa mais importante, vai embora, sabe? Um abraço. Sim. Todos os percalços que a gente sabe que existem. Ainda mais agora, né? Sim, exatamente. Ainda mais agora. Agora tá punk. Mas, assim, quem faz isso não vai deixar de fazer nunca, né? Quem ama, faz. A gente se machuca por dentro se não faz, né? Se a gente não toca, se a gente não compõe, se a gente não faz as coisas, a gente vai ficando cada vez... A gente precisa colocar para fora, né? E a gente precisa que as mulheres coloquem, os homens coloquem, todo mundo, as pessoas se esforcem para diminuir as desigualdades e tudo mais, porque, de fato, né, a gente precisa ajudar, principalmente nesse momento tão complicado. Sim. Porque no meu caso, por exemplo, é o meu oxigênio, assim, a minha salvação, sabe? É a música, é a coisa mais importante para mim. A gente está chegando mais ou menos na metade de tempo e eu sei que você tem coisa para mostrar, a galera tá pedindo para você tocar. Quer mandar mais um som pra gente, Marise? Pode ser. Logo depois a gente vai falar dos seus álbuns, dos seus trabalhos e aí a gente continua o papo. Pode ser? Uhum. Então bora lá. Essa música, ela seria então a faixa... Seria o título do disco, a faixa título do disco, na verdade. O disco ia chamar Amor Bandido, né? Seria o título dele. Mas, cara, eu estava fazendo a arte, tudo, eu comecei a procurar no Google Amor Bandido, Amor Bandido, Amor... Nossa, vi uma lista de sertanejos, assim, com esse título. Já tá fadada a música, com esse título, assim, ai meu Deus. Não, aí eu desisti. Eu falei assim, não, vou mudar, vai ser Fanny Love. Mas essa música, a letra é parceria com o Cabeto Rocker. É um grande parceiro que infelizmente já foi embora em agosto do ano passado, tem quase um ano. E o álbum Arrebatador e Funny Love, a gente compôs a maior parte das músicas assim juntos, sabe? Então vou fazer ela aí. Tá? Beleza. Manda bala. Mais uma para vocês aí, galera. Bora lá. Mostrei os seus fantasmas, aqueles que dançam na sala, fazendo barulho.
quero esse amor bandido. Eu não ligo. Fácil, constrói casernas e palácios, depois do banco de pede e abrigo. Faz um virado envidraçado, abre um sorriso amordaçado, tão apaixonado e lindo. Conjurei os seus fantasmas, aqueles que dançam na sala, fazendo barulho. Nessa doença de quem não presta, fica dominando meu coração. Eu quero esse amor, o que quiser, eu não ligo. Eu não ligo. Eu quero esse amor bandido, o que quiser, eu não ligo. Eu não ligo. Aê, muito bom, muito bom, muito bom. Oi? Não, não, estamos só no Insta, por enquanto só no Insta. E vamos ficar por aqui mesmo. Acho que deu algum probleminha lá, mas só para avisar, todo mundo que está assistindo, e você inclusive, sempre que encerra-se a live, eu dou uma produzidinha nela e jogo no YouTube com uma introdução, tal. Então vou colocar uns vídeos seus e tudo mais. E aí a gente solta no YouTube no domingo. Eu mando uma mensagem para você, para Karen e tal, e aí vocês vão lá, dão uma assistida e tal. Beleza? Legal, bacana. Eu queria agora entrar um pouquinho, lógico, né? Já anos 2000, falando dos seus trabalhos, primeiramente do Noite Proibida. Eu sei que esse disco foi produzido pelo Babalu, né? Vocês já trabalhavam juntos nessa época. Eu queria saber como que foi o processo ali, de vocês se conhecerem, como que você chegou até ele, e qual foi a sua entrada no selo dele, né? Que é a Amelis Records. Tá. Então, Babalu, na verdade, eu conheci ele bem antes de gravar o Noite Proibida. Acho que uns anos antes, uns 3, 4 anos. E até que surgiu o convite, ele mesmo me convidou, falou, olha, Muito legal. sabe aquele momento que você está esperando faz tempo de gravar o seu vai ser agora, tal. Ele tinha uma parceria com o dono de uma gravadora, tal, enfim. Só sei que daí a gente, no decorrer desse processo todo de gravação, a gente desistiu da gravadora e decidiu lançar pela Amelis. Ele produziu o disco, foi sensacional, assim, sabe? Babalu é um cara, assim, que é uma das pessoas mais importantes na minha vida. Olha, que legal. É aquela pessoa que eu sempre estou... aquela pessoa que está sempre me aconselhando, tudo que eu faço, antes de tomar qualquer decisão importante, eu converso com ele. Que legal. Enfim. E é muito legal, é bem legal isso para mim, assim, tê-lo. Paizão total. Total. E essa produção do Noite Proibida foi legal, a gente optou por fazer um disco com uma sonoridade mais crua. Eu já trabalhava com em trio, né? Sempre, a maioria das minhas bandas, assim, sempre foi com essa formação em power trio. E o Noite Proibida a gente optou passar em trazer essa sonoridade mesmo de show, né? Coisa de música ao vivo, assim, né? Daquele som que o trio apresenta. Então, temos uma sonoridade bastante crua mesmo, não tem grandes overdubs de guitarra, não tem nada disso. E foi muito legal, assim, eu fiquei muito contente com essa produção aí. Ele é um excelente produtor, um ótimo guitarrista também. Legal, legal. E aí a gente lançou pela Amelis, né? A gente decidiu lançar esse disco pelo selo Amelis, né? Legal, legal. Também é uma proposta dele, assim, eu achei muito legal. Foi super bacana.
E a gente está até hoje, né, assim, sempre alinhavando algumas coisas, enfim. Tá, legal, bacana. Proibido, disco que me abriu portas, né? Foi meu primeiro disco, foi a minha entrada no mercado autoral, assim. Embora, né, fosse um disco independente, mas ele me abriu muitas portas. Porque até então eu estava habituada a tocar na noite. Eu toquei na noite Ah, muito tempo. E eu tocava algumas músicas minhas também, mas é aquela coisa, né? Se toca na noite, a galera quer ouvir cover. Eu nunca toquei cover, né? Eu sempre fazia legal. cover eu nunca toquei nada que não tivesse uma forte identificação comigo, assim. Legal. Depois desse primeiro disco foi muito legal, porque daí já despertava o interesse da mídia, enfim, matérias, tinha uma assessoria de imprensa legal e comecei a fazer show mesmo, né? Teatros e livrarias, né? FENAC, essas coisas. Entrei nesse universo autoral, né? Que foi extremamente fascinante para mim, né? Bacana. Desafiador, muito desafiador, mas assim, fascinante mesmo. Difícil, né? Sim, sim. Os seus trabalhos têm uma marca, né? Você, nos 3 trabalhos, geralmente é você que cuida não só da parte de cordas, mas você faz todo o trabalho de gravação, arranjo, composição. Você, por mais que tenham músicos convidados, eu sei que em algumas músicas, alguns músicos fizeram, teve o pessoal que fez só batera, só o baixo, em algumas músicas específicas, mas você que compõe tudo. Sim, Noite Proibida foi um pouco diferente, assim. Eu gravei só as guitarras, eu não gravei baixo. Gravei baixo, acho que em uma música só. Então, eu fui com a banda, mas eu preparei tudo, eu fiz os arranjos e tudo. A partir do Arrebatador... A gente já está em 2010, né, para situar o pessoal. Logo que eu lancei o Noite Proibida, pouco depois, eu já assinei uma parceria com a Roland. E aí eu já peguei um gravador digital, BR-1600, que eu uso até hoje para fazer pré-produção e tal. E uns monitores legais, e pedaleira tal, essas coisas. Pedaleira eu já usava, né? Mas eu só peguei uma melhor e tal. E o Arrebatador, aí para compor o Arrebatador eu compus nesse gravador, sabe? Digital. Entendi. O processo foi um pouco diferente, porque né, eu tinha essa possibilidade de registrar todas as partes de guitarras, eu fui registrando tudo nele. Fui compondo todas as músicas, fazia as bases. Na hora que eu vi que a coisa estava fluindo, eu estava gravando já os baixos, estava gravando os violões, o disco ficou inteiro pronto. Olha só. Prontíssimo. Eu toquei e colei, assim, sabe? Mas claro que improvisei algumas coisas, acabei improvisando, enfim. Mas eu deixei o disco muito pronto. E eu vi que a coisa estava funcionando muito, cara. Eu chamei o baterista, que na época foi o Alan Marques, que gravou comigo. Ele é do Bateras Beat, a Bateras Beat Vila Mariana. Legal. Então, eu falei, cara, vem cá, o disco tá pronto. Eu coloquei tudo, violões, tudo, deixei pronto, e até com as referências de bateria. Coloquei voz, estava prontaço assim, disco. Falei, escuta aí, o que você acha? Queimei um CD para ele, falei, leva para casa, se você não curtiu alguma coisa, e a gente muda, sei lá, você vem aqui. Ele levou para casa, ele falou, é isso. Pronto, tá pronto. Aí eu fiz uma pré-produção com ele, e outra, né, tirei do BR, porque até então tinha baterias sequenciadas, assim. E a gente fez uma prézinha, só para ele inserir as partes dele e tal. Fechou. Aí a gente foi pro estúdio, gravei as baterias, e aí gravei tudo. Aí foi minha primeira experiência com o Brandon Duffy, né? Eu fui pro Canadense, produtor. O Brandon é muito... Cara, é um dos melhores engenheiros de áudio que eu tive o prazer de conhecer, de trabalhar. Sabe? O cara é muito bom. Legal. Para timbre, assim, para timbrar e bom gosto surreal, assim. Quando eu cheguei lá, eu já sabia tudo o que eu queria.
queria desse disco. Eu levei o disco já queimado, levei um CD queimado para pré-produção, mas levei um caderno com o disco inteiro mapeado. Entendi. Tipo assim, essa música eu quero uma guitarra mais vintage, aqui eu quero um timbre assim, blá blá blá. Meu, cara, ele sintetizou, traduziu tudo, assim, sabe? Todas as minhas aspirações, assim, sabe? Foi incrível. Então a gente ficou timbrando na primeira música, foi desafiador para mim, né? Porque eu não conhecia o Brandon, foi a primeira experiência com ele. E gravar tudo, eu ia fazer praticamente tudo ali, sozinha. A bateria estava pronta, então agora eram as minhas partes. Aquele gringo do meu lado, me olhando assim, nossa, eu vou errar muito, cara, eu vou errar tudo, né? Eu sabia que ele tinha trabalhado com monstros, assim, né? Entendi. Dream Theater, enfim, porrada. Olha, que legal, Cara, eu bacana. falei, nossa, que porra. Falei, mas que nada, vamos lá. Foi incrível, incrível, assim, sabe? Eu produzi sozinha esse disco, O Arrebatador, mas foi muito bom tudo. Os timbres foram ficando incríveis, maravilhosos, assim. Eu fiquei muito contente. Bacana. E o Carline participou, né? Tem essas participações, a Dadá, Cirino, Luiz Carline. Quem mais? Nene Silva fez uma música. Eu fiz todos os baixos, fiz guitarras, fiz violões, botei teclado em luta também, que tem uma caminha lá de teclado e tal. Sim. Aí muita gente pergunta, né? Porra, mas por que você gravou? Cara, não foi nada assim pretensioso, sabe? Fluiu, sabe quando a coisa flui assim? Sim. Aí para lançar, eu tive que passar todas as partes dos baixos, assim, pro baixista, que me acompanha até hoje, inclusive, é um puta baixista sensacional, Raoni. Legal. E assim, foi assim, um arrebatador. Aí no Funny Love eu repeti doses. Eu falei, bom, já funcionou para arrebatador. Aí eu compus o Funny Love, na hora que eu vi, porra, não sei se você existe... perguntar antes disso. Tenho. Não, a gente pode seguir, até porque o papo vai, o tempo voa, e aí quando eu vejo eu falo, nossa, faltam 10 minutos. Mas a gente ainda tem um tempinho, mas eu queria... É porque assim, a gente nota uma diferença de timbre e uma proximidade entre o Arrebatador e o Funny Love. Então fica claro para quem escuta, assim, pra gente que tipo, ok, a produção vem da mesma pessoa, a produção foi mais ou menos parecida, né? Isso tá bem claro, assim. Ainda sobre o Arrebatador, em Luta, você faz... Ela é uma música muito interessante do ponto de vista estético, ela é um tanto diferentona, assim, e tal, e tem um solo sensacional, sensacional. Eu queria saber como é que foi a timbragem ali? Você fez na pedaleira, você usou pedais analógicos? Como que você chegou naquela sonoridade? Eu sei que tem um wah-wah. Tá, eu e o Brandon, a gente sempre optou por usar bem, assim, mais os drives e os amplificadores. Ah, legal. O Arrebatador, eu acho que a maior parte dos solos eu gravei com o Pive 5150 e para dar um empurrãozinho... Sensacional. Sensacional. E para dar um empurrãozinho, o Tube Screamer da Ibanez. Sei. Ele é um empurrãozão, né? Usava um wah-wah, eventualmente, assim, um Cry Baby. E eu uso bastante o AMI, né? Que eu gosto muito, assim. Usava da pedaleira mesmo. Legal. Foi basicamente isso, assim. Acho que a maior parte dos solos eu gravei com esse 5150, que eu acho sensacional esse amplificador. Não, é sensacional. A gente, pelo menos assim, boa parte dos timbres que a gente está acostumado nos anos 80, assim, vem dele, né? O 5150 está em todo lugar, uma galera usou para gravar e tal, um baita amplo. Sensacional. Falando já do Funny Love, eu queria, também tem uma experiência de composição nele diferente, que é a Burning Like a Star. Você usa um violoncelo lá. Eu queria saber a ideia do arranjo, como que você chegou qual era a busca que você tinha por timbre, por sonoridade, trazendo o violoncelo para essa composição, no Funny Love. Então, eu sempre fui apaixonada por violoncelo. É um instrumento assim, que eu adoro mesmo. E eu curto muito o rock inglês, esse rock inglês, esse rock pop inglês, meio bem melancólico, assim, eu gosto bastante.
quando eu compus o Funny Love, eu estava ouvindo muito David Bowie também. Sempre ouvi, mas eu estava numa fase muito, muito Bowie. Então, com essa música, também com essa letra, é uma parceria com o Cabeto Rocker. Quando eu fiz a música, né, o riff já pintou. Tem muita música minha que já vem pronta, sabe? Já vem tudo, assim. Quando eu comecei a tocar, estava com a letra na frente, comecei a tocar, a música veio inteira, sabe? Inclusive, Que legal. ela pintou inteira, assim, sabe? A coisa vai saindo conforme você vai tocando, desculpa. A coisa vai saindo conforme você vai tocando. Tipo, pô, nossa, legal. E você vai, assim, de colocar no papel, toca, ouve, pô, legal, isso aqui, tira, tal. É mais esse tipo de trabalho. Não existe um padrão, cara. Assim, vem tomando banho, vem, sabe? Eu Legal. um celular. Só que Burning não registrei no celular, nada, não. Foi uma coisa, assim, que com a letra na frente, comecei a tocar e ela pintou inteira. E eu vi que ela era, nossa, ela de cortar o coração, ela tinha um lance melancólico demais, ela veio muito melancólica. Então eu falei, cara, violoncelo. Porque o violoncelo, né, ele tem essa coisa da melancolia, assim. Sim. Então, eu achei, aí eu tive a ideia, eu falei assim, puta, legal, quero misturar os dois solos, assim, sabe? Não quero que um converse com o outro, assim. Então, eu convidei o Jonas Moncaio, que ele, violoncelista, toca com o Zé Cabaleiro, não sei se legal. Ele tocou com o Lenine também, não sei. Enfim, ele fez um trabalho incrível, assim. E eu fiz um solo e na saída do solo dele já entrar o solo de guitarra, assim, entrasse já o solo de guitarra. Eu acho que ficou, pra minha música mais foda. Bem ouvida, né? Das que eu mais gosto, assim. Não, e é sensacional. Marcou muito uma das nossas alunas, ela até citou o solo, falou que o solo é sensacional, muito bacana mesmo. É legal, pela experiência do violoncelo, assim, né? É legal essa proximidade, dá um quê diferente para a música. E mostra mesmo nesse trabalho, Funny Love, que você está buscando outras coisas. É um trabalho que aponta para mais direções estéticas, né? Você tem mais proximidade. Tem algumas músicas que se aproximam do MPB, você tem esse rock britânico que te influenciou tanto. Eu queria saber se, por exemplo, nessa construção de material para o violoncelista, você escreveu isso em partitura? É assim que você geralmente passa para os músicos que tocam com você? Você grava as linhas, o cara tira? Não. Essa Burning Like a Star, a maioria dos violoncelistas, eles tocam só com partitura, né? A maioria toca só com partitura. Exatamente. Tem assim, aquela coisa... Quando eu falei para ele, olha, você chega lá no estúdio e improvisa. O cara... Mas ele falou, puta, sem partitura. Eu falei assim, sem partitura. Eu não tinha como escrever para o solo dele. Eu preferia assim, para a coisa ficar um pouco mais quente. Falei, vamos lá para o estúdio e quando ele soltar a música, você toca um pouco lá. E aí quando ele começou a tocar, ele falou, qual a escala que eu uso aqui e tal? Aí eu falei, pô, eu uso a escala, nem lembro, acho que si bemol, uma coisa assim. Deu um toque, assim. Dei um toque para ele, dei uma direcionada, assim. Ele começou a experimentar, mas aí eu falei pro Brenda, grava a primeira já. Aí gravou, sabe, e legal, e a gente colocou na mixagem uns efeitos, e ficou muito bom, assim, sabe? De primeira. Legal. Mas assim, violoncelo tem essa coisa mesmo, você tem que escrever, porque eles não tocam sem partitura, não. São raros os violoncelistas, né, que tocam sem partitura. Sim. Legal, bacana. Acho que isso dá pra gente, é lógico, né, se você quiser, por favor, coloque mais coisas do Funny Love, principalmente. Eu acho que dá pra gente pegar dentro dessa trajetória de álbuns que você lançou e ter ali alguns retratos, né? Ouvindo o seu repertório, ouvindo o seu trabalho, de fato são alguns retratos seus, assim, você tá em fases diferentes, a gente consegue perceber isso ouvindo. Então, por mais que a gente tenha passado de certa forma rápido por eles, é legal para a galera que está assistindo, para a galera ir lá, ouvir, conhecer, porque o trabalho realmente é sensacional.
E é tudo porrada, assim. Eu me lembro de colocar para ouvir, primeira música, porrada. O Arrebatador começa porrada. Funny Love, porrada também. Tem um som muito, assim, de guitarra mesmo ali, muito pesado e tal. Como você falou, né? 50 on 50 lá, 50 da PIV, sensacional. Desses 3 trabalhos que você fez, agora olhando para eles em perspectiva, só para a gente encerrar os assuntos desses trabalhos, o que você percebe de evolução no seu som do Noite Proibida para o Funny Love? Como é que foi essa evolução do ponto de vista de timbre mesmo? Eu acho que muitas coisas. Equipamento, guitarristas que eu escutava, eu vim escutando, né? Como você falou da fase Bowie, né? Imagino que existiam outras fases, assim. Sim, sim. Eu acho que é mais a que eu escutava no momento, assim, sabe? Essa evolução. E aquela coisa de estar estudando um pouco mais, e, né? A gente vai evoluindo. Mais bagagem. Naturalmente, fazendo shows, enfim. O Arrebatador foi um disco que ele repercutiu muito, muito, muito mesmo. Então, a gente fez uma turnê incrível, sabe? A gente tocou bastante, foi tudo muito legal. E essa coisa de estrada mesmo, né? Te faz crescer, né? Te faz evoluir, enfim. Da casca, né? Muito importante para mim isso daí. Quando eu gravei o Funny Love, eu já estava... Eu gosto muito, né? Eu tenho um apelo... O disco ele tem um apelo pop, né? Eu gosto muito de pop, sabe? Então, com Funny Love, eu já estava assim, ouvindo outras coisas. Eu tenho um disco do Bowie que eu gosto muito, que tem drum and bass, assim, tem umas músicas que ele usou, ele trabalhou muito essas partes de bateria, assim, dessas percussivas, né, de drum and bass, assim. E quando eu fiz Luta, tem uma onda meio assim, e também Crazy. Se você ouvir Crazy, é um Funny Love. Então, eu acho que a evolução, ela é uma consequência natural das coisas, assim, do tempo, de tudo que você vem escutando, da estrada, né, enfim, eu acho que é bem isso assim mesmo. A decisão pelo inglês... Você está escutando no momento. Perdão, entendi. A decisão pelo inglês, principalmente em Funny Love, né, você tem várias composições em inglês ali. Tem algum motivo especial? Não tem. Cara, a coisa funciona comigo assim, muito naturalmente. Nada foi assim, sabe, programado, enfim. Entendi. Funny Love, eu comecei a compor ela, assim, foi a primeira música que eu comecei a escrever para esse disco, Funny Love. Legal. E daí eu vi que a música, ela tinha uma pegada de inglês, assim, sabe? De letra, uma música cantada em inglês mesmo, assim. Então, e foi isso, fluiu legal, enfim, daí eu resolvi colocar mais... E outra, eu fiz uma viagem para a Europa, eu fiz um som até na Music Messe, em Frankfurt, e eu vi que as pessoas que ouviam o meu disco, Arrebatador, na época eu tinha um Arrebatador, existia assim sabe, eles já ouviram com aquela expectativa, pô, de alguma música em inglês e tal. E alguém comentou comigo lá isso, inclusive. Podia ter mais músicas em inglês, não sei o que e tal. Ah, que legal. Mas assim não foi, mas nem foi assim uma coisa, né? Depois que eu compus o Funny Love, assim, a coisa já estava andando, já estava rolando, eu falei assim, olha, eu me lembrei disso, assim, mas as músicas já estavam lá também, sabe? Sei. Já por outro lado também é bacana, né? Sim, sim. Pô, muito legal. Eu queria perguntar para você, né? Você lançou 2005 Noite Proibida, 2010 Arrebatador, 2015 Funny Love, 2020, também 2020. O que vem por aí, assim, de composição? Você está estruturando algum álbum, alguma coisa, um trabalho assim mais... Conta pra gente um pouco como são os planos atuais. Eu estou amarrada na composição de um disco instrumental, assim, que já era para ter lançado e não lancei. Certo. Com essa pandemia toda, eu falei assim, nossa, quando começou essa quarentena, eu falei assim, cara, eu vou compor uns 3 discos, assim. Mas veio um puta bloqueio
criativo, assim, sabe? Nossa. Não consegui, parei, total, assim. Não consegui compor nada nos 2 primeiros meses, assim. Não, comprei, assim, claro, criava algumas coisas, ideias fragmentadas, assim, né? Registrando no celular. Mas agora a coisa já voltou, assim. Então, esse álbum tá rolando, sim, o instrumental eu pretendo lançar, era para lançar, então, até então, esse ano mesmo, 2020, mas vai ficar para 2021, com certeza. E tem nascido, está nascendo também um outro álbum, né, com letras. Legal. Eu fiquei na dúvida, falei, puta, qual que eu lanço primeiro, o instrumental ou o outro, tal, com voz, não sei o quê. Não decidi ainda, mas é provável que seja o instrumental. Bacana, legal demais. Eu olho o relógio e aí eu descobri que agora são 8h05 e a gente, daqui a pouco o Instagram vai aparecer o reloginho aqui. Já está bem próximo do final. Eu ia te perguntar se você pode tocar mais uma pra gente, uma última música pra gente encerrar com um som, só que é possível que talvez a live no Insta ela corte um pouquinho antes. Então eu já gostaria de dar os recados finais e te agradecer imensamente, Marise. Desculpa por todos os problemas técnicos aí, a questão do YouTube e Facebook, peço desculpa para quem está assistindo também. E você está convidadíssima para ir na escola, por favor. Assim, eu vou encher o saco da cara e para me contar quando você vier para cá e, pô, vai lá para assistir, para conhecer a escola, para falar. Eu vou levar o Babalu. Seria um prazer receber vocês lá. E aí a gente marca um outro bate-papo mais longo, você toca, a gente te apresenta lá na escola, faz uma coisa bem legal para os alunos aparecerem também. Vai ser bem bacana. Combinado. Agradeço muito a oportunidade, muito legal. Adorei. Muito obrigada. Sempre convidada, tá? As portas estão abertíssimas para você. E gente que está assistindo, se tiver alguma dúvida em relação ao School of Rock, entre em contato com a gente. Estamos aí no período de pandemia dando aulas online. School of Rock está em Vila Olímpia, School of Rock Pinheiros, Vila Amadá. Vocês vão estar em contato aí com as nossas redes, tá bom? Galera, aproveitem aí, Marise Marra, uma última música antes da gente se despedir. Se cortar no meio, peço desculpa para todo mundo. E é isso aí. Valeu, gente. Muito legal estar aqui. Bacana. Obrigada. Vamos fazer uma verdade, que é um instrumental. Legal. É a música que fecha o Funny Love, certo? Isso, é. Legal. Está encerrando. Tchau, pessoal. 5, 4.